Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial, um assunto. Nós tratamos diversas atividades, diversas disciplinas desse nosso universo da manutenção predial. E hoje eu tô aqui com o Adam, ele vai falar um pouco sobre segurança e combate a incêndio, cara. Uma área que, puxa, existem diversos mitos, diversas lendas, as pessoas têm curiosidade. Então, Adam, obrigado por ter aceitado o convite para falar para essa galera um pouco dessa área de novo, que é restrita e que pouca gente conhece e precisa conhecer, cara. Obrigado mesmo. Eu agradeço o convite também para poder falar um pouco dessa área. É uma área realmente muito restrita. Hoje em dia a gente ouve falar um pouco mais sobre isso, mas muitas vezes alguém, quando vai regularizar o seu imóvel, ele acaba descobrindo que existe o AVCB simplesmente na hora que ele precisa do funcionamento. E na hora que a gente vai falar do AVCB, ele descobre que não é só um tipo de serviço que ele precisa, não é só um documento do bombeiro, é uma gama de serviços que ele tem que ter uma consultoria de alguém especializado por trás para poder indicar da forma correta como seguir com isso. E até mesmo depois que tirou o AVCB, também não é só tirar o AVCB e ficar 5 anos sem fazer mais nada. Agora eu tô... Exatamente, porque o AVCB na verdade ele é somente um papel, né? Um papel que ele significa que a edificação cumpriu alguns requisitos. O bombeiro foi até o local, na maioria desses processos, falando de condomínios, de prédios residenciais, verificou a edificação, viu que estava em ordem e emitiu o AVCB. Porém, após isso, a responsabilidade é do responsável pela edificação, ou até mesmo o proprietário. Perfeito. Antes da gente começar a gravação, a gente estava fazendo um bate-papo e tem na pauta anotado o PPCI, que na minha visão, e aí a gente estava conversando sobre fazer um debate aqui, obviamente construtivo, você me explicou porque, no meu ponto de vista, isso muita gente também acredita, que é um projeto que você vai entregar. E aí você me explicou que o projeto faz parte, não é isso, que PPCI é um plano. Então, sim, o PPCI, na verdade, ele é o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio. Só que aqui em São Paulo acabou o pessoal se acostumando com um termo como Projeto de Proteção e Combate a Incêndio. É isso. Mas na verdade aqui em São Paulo, quando a gente fala de projeto para o bombeiro, o termo técnico seria projeto técnico. Animal. Ou então projeto técnico simplificado, que são para edificações menores, por exemplo, aquele comércio que a gente vê na rua, aquela edificação menor que é de um risco menor. Então acaba tendo essa confusão desses termos. Perfeito. Então PPCI é plano de prevenção e combate a incêndio. Não é o projeto. O projeto é um dos itens que compõe o plano. Aqui em São Paulo, o que seria um plano de combate a incêndio seria, por exemplo, a IT-16, Instrução Técnica 16 do Bombeiro, que trata sobre o gerenciamento de risco, que envolve treinamento, combate, envolve o projeto de combate a incêndio, manutenção, ponto de encontro, entre diversas outras medidas de segurança. É uma lista gigantesca, tem um monte de coisa que precisa ser olhado, não é? Exatamente. Tem outra frase que é comum a gente encontrar no condomínio, o síndico ou o gestor predial fala o seguinte: eu não tenho o projeto do bombeiro do meu prédio, eu preciso fazer um projeto novo. Essa frase está correta? Existe? E se sim, o que é isso quando as pessoas falam essa frase? Sim, isso ocorre muito porque, bom, aqui em São Paulo a gente tem uma das maiores cidades do mundo. Então existem diversos prédios antigos e muitas vezes com a troca de administração do prédio acaba se perdendo esses documentos. Então, mesmo que a pessoa às vezes tivesse esse projeto, ele acaba sendo extraviado. E muitas vezes, por se tratar de um projeto antigo, é possível que ainda não tenha no arquivo do Corpo de Bombeiros. Então, o aconselhável nesse caso é primeiro entrar com um processinho no Corpo de Bombeiros, uma solicitação de FAT, Formulário de Atendimento Técnico, verificar se existe algum projeto já aprovado na edificação. Caso exista esse projeto, o síndico, por exemplo, ele tem o poder de solicitar uma cópia desse projeto. Perfeito. Aí ele pode solicitar a cópia, tirar a cópia do projeto, verificar as medidas de segurança contra incêndio, contratar alguma empresa para fazer uma pré-vistoria na edificação para verificar se os sistemas estão em ordem e a partir daí partir para o processo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu costumo dizer que o processo de combate a incêndio, para regularização e emissão do AVCB, ele se divide em dois: a fase de projeto e a fase de vistoria. A fase de projeto seria essa, a verificação se existe o projeto. Se não existir, você tem que fazer um projeto do zero. Então você tem que levantar algum projeto ou alguma documentação que exista na edificação, copiar esse documento,
Copiar esse, por exemplo, um projeto da prefeitura aprovado. Perfeito. A gente utiliza muito aqui. Você copia esse projeto, vai na edificação, verifica os sistemas existentes, sistema de hidrante, os extintores, luz de emergência, gerador, tudo que for referente à segurança contra incêndio, porta corta-fogo, escada, e você transmite isso para o projeto, faz um estudo em cima desse projeto e aí sim elabora o projeto de combate a incêndio para dar entrada no Corpo de Bombeiros. Dando entrada com o processo no Corpo de Bombeiros, ele vai ser analisado. Ele pode ser aprovado ou pode ser reprovado, sendo emitido um comunique-se, um comunicado do analista. Ele sendo comunicado, ele vai listar o que não estava em ordem, por exemplo. Você atende e vai até aprovar o projeto. Aprovando o projeto, finalizou a primeira fase. Fase 1. A fase 1. De projeto. A partir daí, o síndico ele tem que fazer? Ele tem que contratar uma empresa especializada para aplicar aquele projeto na edificação. Aplicando tudo lá, estando funcionando bomba, hidrante, vendo se os equipamentos do hidrante estão corretos, esguicho, mangueira, os equipamentos de engate da mangueira, estando tudo em ordem, sinalização, ele pode partir para a segunda fase, que é a fase de vistoria. Então ele vai ter um número desse projeto, ele entra com esse número de projeto e solicita a vistoria do Corpo de Bombeiros. Aí vai ser emitida uma taxa, ele vai pagar essa taxa, o bombeiro vai no local vistoriar a edificação. Estando tudo em ordem, projeto e eficiência do sistema, o sistema funcionando, o bombeiro vai aprovar. E a partir daí existe uma lista de documentação que envolve a RT. Então ele vai ter que ter em mão o quê? Ele vai ter que ter a RT de todos os sistemas que ele tem no prédio. Elétrico, hidráulico. A parte de elétrica. A elétrica, inclusive, tem um atestado que chama atestado de baixa tensão. Perfeito. Então, tem uma série de itens lá que tem que estar de acordo. E enviar essa documentação para o sistema, a partir daí é feita uma análise sobre essa documentação e é emitido o AVCB. Animal. Qual que é a diferença de AVCB e CLCB? Tá, o CLCB ele é chamado Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. O AVCB é o ato de vistoria do Corpo de Bombeiros. Qual que é a diferença dos documentos? Os dois têm a mesma validade. Porém, o AVCB ele é para edificações de médio ou alto risco com área superior a 750 metros quadrados. Abaixo de 750 metros quadrados e outros requisitos, como por exemplo, até 3 pavimentos, não ter ocupação de subsolo, a área ocupada em subsolo, por exemplo, um bar em subsolo, não ser edificação do grupo E, por exemplo, que é educacional, a parte de creche, pré-escola, educacional em si, não possuir mais que 250 pessoas e diversos outros itens. Esse caso é para aquele caso que a gente comentou no início, falando da edificação de rua. Por exemplo, você tem um bar na rua, um bar que tem poucas pessoas, tem uma área pequena. Esse processo ele entra como projeto técnico simplificado com emissão de CLCB. Perfeito. A partir dos 750 metros, a gente tem o projeto técnico simplificado, que vai até 1.500 metros quadrados, até 6 metros de altura, entre outros itens. É bastante coisa. É bastante coisa, mas... esse daí é emitido o AVCB. A partir dos 750 metros quadrados é emitido o AVCB. E a partir dos 1.500 metros quadrados, ou mais de 6 metros de altura, já entra com a primeira fase que a gente conversou. Então a pessoa vai ter que entrar com o projeto e depois aprovar a vistoria. Nesses primeiros casos, a gente não tem a fase 1, a gente só tem a parte de vistoria. Perfeito. Que já vai entrar lá com a FAT do bombeiro para poder Exatamente. Você entra, na verdade, com a solicitação de vistoria. Então o bombeiro ele tem um sistema, hoje em dia, que se chama Via Fácil. Esse sistema, se eu não me engano, foi implementado em 2012 ou 2013 e é um sistema que é todo digital. Então toda essa solicitação você pode fazer diretamente pelo sistema do Corpo de Bombeiros, então isso facilita muito. Entra lá o síndico, o gestor do prédio, entra no Exatamente, site, solicita... o próprio síndico ele pode criar um login no sistema do Via Fácil, solicitar a vistoria ele mesmo. Desde que, claro, a gente está falando aqui da parte de manutenção. Perfeito. Então, se ele for um síndico que cuida da manutenção, ele já vai ter toda a documentação. Ele já vai ter a RT do seu sistema hidráulico, já vai ter a RT do seu alarme, por exemplo, que ele pode ter na edificação. Perfeito. E é justamente esse o ponto, porque muitas vezes não é somente ir lá e pegar. Primeiro você tem uma etapa antes grande de fazer o laudo do seu sistema elétrico, de verificar se está tudo correto, extintor, hidrante, Exatamente. Enfim, tem diversas coisas que ele precisa manter muito bem lá dentro do prédio, para que isso aí depois sim seja só entrar e emitir. O que é FAT? É formulário? FAT é formulário de atendimento técnico. Isso é, por exemplo, quando... imagina que
Vamos falar de algo pequeno, a parte de CLCB. Imagina que o proprietário desse mesmo restaurante que a gente conversou, ele passa o ponto para outro proprietário assumir. O cara não vai mudar nada, por exemplo, ele só vai mudar o nome. Então ele entra com um processo de FAT para alterar esse nome. Ele serve para isso, por exemplo, mas ele serve também para edificações grandes. Por exemplo, falando de condomínio, é muito comum você ver em condomínio gestões que colocam uma cobertura, que mudam a guarita, que aumentam o salão de festa. E isso daí você sai da característica original do projeto. Então o que você tem que fazer? Você não precisa voltar para a fase 1 do zero, fazer o projeto inteiro. Você pode entrar no Corpo de Bombeiros com uma solicitação de FAT, de formulário de atendimento técnico, indicando essas alterações para o Corpo de Bombeiros, informando isso, emitindo uma RT sobre esse tipo de adequação e enviando uma planta. O bombeiro vai analisar a planta, se estiver tudo em ordem, ele vai atualizar. Então o seu projeto ele vai ter um anexo. Perfeito. É como se fosse isso. Isso é tudo digital hoje em dia. Então ele vai ter nesse documento, ele vai ter um parecer do bombeiro aceitando, deferindo o documento, se não for indeferido, claro, e vai anexar a planta ao processo. Se for digital, já vai estar já estará no sistema eletrônico. Dentro do condomínio, de um prédio, na indústria a gente vê muito disso, que dependendo da quantidade de pessoas, você precisa ter uma brigada de incêndio, você precisa ter algumas pessoas treinadas para poder fazer o primeiro combate. Dentro de um condomínio, isso existe também? Um síndico de um gestor de um prédio residencial, ele precisa treinar algumas pessoas a ser brigadista? Existe isso? Sim, hoje em dia é obrigatório para qualquer condomínio você ter o seu corpo de brigada de incêndio. Para um prédio residencial, por exemplo, seria pelo menos uma pessoa por andar da edificação. Então se ela tem 25 andares, tem que ter pelo menos cada um, né? Pega um morador de cada andar. E o pessoal também, claro, o pessoal do funcionário, o zelador, todos eles podem compor esse corpo da brigada. Então, hoje em dia é obrigatório. Porém, como a gente está em fase de pandemia, o bombeiro está emitindo pareceres técnicos de acordo com o estado de emergência. Então, não está sendo estimulada nenhuma atividade que você tenha aglomeração. Então, a brigada de incêndio está suspensa por enquanto. Então, hoje em dia, para você regularizar e ter o seu AVCB, você não tem a obrigatoriedade de ter a brigada de incêndio. Porém, a brigada de incêndio ela é muito importante. Então, eu acho que dá para ter uma forma de ponderar isso, conseguir fazer um treinamento, mesmo porque não são muitas pessoas. Então, se a edificação tem um local apropriado para isso, ela consegue manter um afastamento, ter um estudo correto, passar isso para as pessoas, passar o treinamento básico, pelo menos para saberem os sistemas, porque simplesmente é o básico que é exigido para condomínio residencial. O que fazer ali no primeiro instante, né? Porque a gente já foi visitar, eu já visitei alguns empreendimentos que realmente precisou a brigada fazer ali o combate do incêndio, e se não tivesse ninguém treinado, e se não tivesse ninguém ali apto para poder encaixar a mangueira ali, ligar o hidrante. Essa é a diferença de você ter aquele papel chamado AVCB e você ter a segurança de fato no seu condomínio. Entendeu? Animal. Então, poxa, tudo bem, temos o AVCB, mas será que alguém aqui consegue agir numa emergência? O que vai garantir isso? Então o fator humano é essencial nesse caso. Se vai saber utilizar, se não vai pegar o extintor de água e meter no quadro elétrico. Exatamente. Porque isso também... Todas essas questões. No desespero ali, se a pessoa não tem o treinamento, o que estiver mais perto ela vai colocar lá. Fui fazer uma visita num prédio que lá em cima na cobertura existe um exaustor das churrasqueiras, um exaustor gigante, grandão lá, e que ele foi construído de forma aberta. Por causa da fumaça, então extrai a fumaça da varanda gourmet da galera e joga lá no alto. O que esse condomínio fez? Ele fechou esse ambiente, fechou todinho e encheu de espuma aquela Sonex de estúdio de música. Só que ele ficou impregnado de gordura, cara. E você tem um quadro elétrico ali que, tem tudo pra dar incêndio, né? Então uma tocha junto com... Tá lá, o quadro aqui... Nesse caso, o que o gestor precisaria ter feito para poder seguir da maneira correta? Primeiro, fazer um projeto, procurar um corpo de bombeiro, procurar alguma consultoria para poder saber se ele pode fazer aquilo? Sim, o ideal é procurar uma consultoria. Existem diversas consultorias aqui. A gente está falando de uma norma que é estadual, uma legislação estadual, que é o Decreto 63.911. E a partir disso, existem diversas empresas que sabem muito bem lidar com essas situações, fazem as pré-vistorias e levantam esses riscos. E é bem complicado isso, porque
Se a gente ficar preso somente à norma, a gente às vezes não vê um risco tão potencial como esse. Exato, exatamente. Então, às vezes, só um olhar técnico, igual, por exemplo, você chegou no local, já bateu o olho, já viu aquilo ali era uma tocha pronta para pegar fogo. Tá faltando só ali o primeiro start. Exatamente, e às vezes também nem é permitido uma situação dessa, por exemplo. Hoje em dia, não pode ter aquela lixeira na escada, por exemplo. Você lembra daqueles prédios antigos que tinha lixeira, que o pessoal abria e colocava e descia de elevador? Exatamente. Tudo lá embaixo. Isso daí é uma quebra de uma medida de segurança contra incêndio muito importante, que é a compartimentação vertical. Então teria que ser feito um estudo nessa edificação, verificar onde que está passando esse duto, se esse duto está realmente selado, se ele está saindo para uma área sem risco de incêndio, se está atendendo essa medida de segurança contra incêndio. E cara, agora, sem falar do incêndio, aquele negócio era muito, muito doido, né? Porque o cara abria aqui, ele jogava o lixo lá do 10º andar. Ah, sim. Ele caía lá no subsolo, explodia. E aquilo numa situação de incêndio, qualquer andar que você tiver, você contamina outro andar, tanto por fumaça como por calor ou o próprio incêndio em si. Maravilha. Eu não sabia que era por conta disso, que era por questões. Eu pensei que agora as pessoas que estão projetando o condomínio têm a noção de que isso aqui não é tão usual como as pessoas imaginavam no passado. A questão que é basicamente proibido, ela não pode ter essa interligação. Aí você pode perguntar, pô, Adam, mas e o elevador? O elevador ele não tem uma situação parecida? Não, por quê? O elevador, apesar dele ter essas aberturas nos andares para a gente entrar nele em uso comum, as portas dele já são corta-fogo. Então ele tem uma resistência ao fogo. Animal. Então, por isso que é permitido. Você tem a própria norma fala sobre isso, fala sobre os elevadores, sobre monta-carga e diversas outras medidas de segurança que tratam disso como um todo. Então é um conjunto, né? Quando a gente vai falar em projeto, a gente tem que olhar o decreto. Esse decreto ele tabela de acordo com as ocupações. Então a gente vai ter do grupo residencial, do grupo comercial, de escritórios, que é o prédio que a gente está aqui agora da nossa empresa. E lá são definidas essas medidas. Então, a partir da altura, área, carga de incêndio da edificação, se é uma edificação que possui muita carga de incêndio, por exemplo, um depósito. Quanto maior a prateleira do depósito, mais carga de incêndio. Então, todos esses são fatores que, junto, eles exigem essas medidas de segurança que estão listadas no decreto. Outra coisa, que o condomínio também às vezes peca e não é nem por maldade, é porque simplesmente não sabe que existe. É aquele registro de recalque lá na calçada que o pessoal abre, rouba e tal. É comum encontrar no dia a dia pessoas que não fazem a manutenção daquilo ali, nem mesmo sabem que existe, já está tudo... Olha, o registro de recalque ele é literalmente uma caixinha de surpresas, cara, porque toda vez que você vai fazer uma pré-vistoria, você pergunta onde que é o registro de recalque, de incêndio. Aí, o que é registro de recalque, de incêndio? É uma válvula que deve estar num passeio público, na calçada, tal. Ah, tem uma tampa lá de ferro, deve ser lá. A gente vai abrir, a gente pode encontrar rato, a gente pode encontrar barata. Menos o que a gente encontra é a própria válvula. Então, muitas vezes isso gera esse tipo de problema de ter que refazer por inteiro. Tanto por vandalismo também, que a gente sabe que a gente está numa cidade que tem muito vandalismo, então as pessoas às vezes roubam até a própria tampa, eles conseguem quebrar, levar, eles roubam a válvula, roubam o volante da válvula, enfim. É algo que tem que estar tem que estar constantemente sendo monitorado, tanto pela parte patrimonial quanto pela parte de manutenção. O registro de recalque, muita gente não sabe, mas o registro de recalque ele vai ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros no caso de incêndio. Então ele vai chegar com o seu caminhão, com os seus equipamentos, vai acoplar nesse registro de recalque, é como se fosse utilizar a bomba e a reserva de incêndio a partir do caminhão de bombeiro, para ele dar água para o sistema de hidrantes, por exemplo. Para recalcar lá para cima. Para recalcar para cima, exatamente. Por isso que é recalque. Lá também você não pode parar carro na frente dele, você não pode impedir o acesso, tem alguma regra que fala sobre isso também, não tem? Sim, ele tem uma pintura de solo que é justamente para identificar que é um equipamento de combate a incêndio, então você não pode obstruí-lo. Aqui no estado de São Paulo, não fala nada de você ter uma vaga de veículo na frente, ele fala que apenas ele tem que estar desobstruído. Se ele estiver, por exemplo, num estacionamento, não pode ter uma vaga sobre ele, por exemplo. Perfeito. Então é basicamente isso. Tem que estar livre, o acesso tem que estar livre. Você tem que conseguir chegar lá e acessar ele. Sim. A mesma coisa, a gente falando de vandalismo, são os andares. Tenho certeza que você... claro. Caso que o cara tenha a moral de cortar a mangueira, ele pega o engate,
e não só o engate que está lá, ainda corta a mangueira para poder pegar aquelas pontinhas lá. Né? O que a gente aconselha muito ao síndico, ao pessoal, ao corpo gestor de um condomínio, ter sempre a certeza de quem está adentrando a edificação. Por quê? Sempre acaba ocorrendo uma reforma em um andar ou outro, às vezes, o pessoal contrata às vezes pessoas que não conhecem, e fica aquele entra e sai num prédio lá, ninguém sabe quem é quem, às vezes não tem um circuito de segurança efetivo. Uhum. E o que acontece? O pessoal que rouba isso já estão acostumados a roubar porque eles sabem que é um material que eles vão conseguir um bom valor. Então ele não vai levar uma mangueira inteira, ele vai levar uma tesoura, vai cortar o esguicho, vai levar os equipamentos que ficam dentro da caixa de incêndio, do abrigo, né, do abrigo do hidrante, e vira e mexe some, um ou outro. Né? Então é algo que você tem que ter essa segurança, você ter essa verificação e saber quem está na sua edificação, onde estão, o horário que essas pessoas estão lá. E sempre verificar depois da reforma também se sumiu algo para repor, porque é um equipamento de segurança. Tirou, roubou, tem que colocar outro, não pode ficar sem. Infelizmente pode ocorrer, né? Então, o que fazer quando ocorre? O que fazer para não ocorrer? No registro de recalque existe um dispositivo que eu já vi em alguns prédios, quando você abre a tampa, ele soa o alarme lá na portaria, numa guarita, eu já vi isso no registro de recalque. Tem alguma coisa parecida para hidrante ou você também nunca chegou a ver? O que a pessoa pode fazer é interligar o sistema, mas não é obrigatório. Isso daí é mais por uma questão patrimonial mesmo. Questão de segurança, quando abrir a tampa aqui, vai soar um alarme em algum lugar aí. Exatamente. Já encaminhando aqui para o final, a gente já bateu um super papo sobre a VCB, sobre tudo isso aí. Qual o conselho, você tem alguma dica de ouro que daria para os gestores prediais, para os síndicos? Façam isso, façam aquilo ou não façam isso, porque você pode ter problema, cuidado com a manutenção de bomba, enfim. Tem alguma dica que você passaria? O que eu falo é o seguinte, desde o início a gente fala muito de AVCB. Eu falo para eles não se prenderem a isso, para eles terem uma segurança como um conceito deles, como se estivesse vivenciando isso todo dia, porque faz parte da nossa vida. Eu sempre falo com o pessoal, que você vai começar com o pessoal novo da empresa, você vai começar a trabalhar aqui, você vai descobrir um mundo novo. Porque as pessoas não têm essa cultura de segurança. Ela entra aqui, ela começa a trabalhar com isso, ela vai visitar os locais, ela percebe, olha só, essa rota de fuga está obstruída, ela começa a perceber isso no seu dia a dia. Então, a partir do momento que ele toma isso como um conceito de segurança, o AVCB é simplesmente consequência, não é algo ali, papel, AVCB, tal, temos o AVCB, estamos seguros. Não, segurança é no dia a dia, é essa consciência, essa mentalidade que a pessoa tem que ter. Então não é meio que um conselho nem nada, é basicamente o básico da segurança. Entendeu? Perfeito. A gente gravou esses dias com o Leonardo Kozak e ele falou a mesma coisa para o PMOC do ar-condicionado. Ele falou, cara, o importante do PMOC é que ele é um papel. Ele está ali para poder registrar algo. O principal é você fazer a manutenção correta no ar-condicionado, é garantir a qualidade do ar interno. A mesma coisa o AVCB. O AVCB vai ser o papel. O importante é você manter o seu prédio seguro, tudo funcionando e com essa cultura, né, cara? Com essa visão de olhar as coisas. Exatamente, porque o AVCB ele vai sair por 5 anos. Poxa, mas daqui 5 anos que eu vou recarregar meus extintores, é daqui 5 anos que eu vou ver se minha bomba de incêndio está funcionando, eu vou ver se meus equipamentos estão em ordem. Então não é isso daí é algo rotineiro, ele tem que tornar a segurança contra incêndio rotineira, e isso acaba levando ele à economia, acaba levando o condomínio à economia. Porque a partir do momento que ele percebe quando ele vai solicitar o AVCB, aí ele vem cobrar o cara aqui que está fazendo a consultoria, fala, eu preciso de vai vencer em 1 mês meu AVCB, corre. Aí você vai e descobre que toda a tubulação dele, por exemplo, enterrada, está corroída. E aí? E aí, como é que vai fazer? Você vai, não é por minha culpa nem que vai atrasar. Sim. É por culpa de vocês. Então a responsabilidade, tanto civil quanto criminal, é do síndico, Perfeito. Inclusive. Então se ocorreu um incêndio, ocorreu alguma catástrofe durante a gestão dele e não estiver em ordem, apesar do AVCB em dia, ele pode responder, caso seja aprovado. Então é bem importante isso. Maravilha, cara. Maravilha. Adam, obrigado mais uma vez, velho. Como que a gente acha você nas redes sociais, a empresa, como que a gente acha no Instagram, LinkedIn, Facebook, onde vocês estão presentes? A gente só tem a página do Facebook e o site da empresa. É só procurar como Grupo Borg, que já vai aparecer tudo que for possível já no próprio Google mesmo. Tudo relacionado a incêndio. Sim, exatamente. Cara, obrigado mais uma vez, muito obrigado. Felipe, eu que agradeço, fica sempre o convite aí, volte quando quiser, estamos sempre à disposição. Cara, obrigado mais uma vez.
Manutencista, esse aqui foi um super bate-papo, tenho certeza que você aprendeu muito, cara. Muitas dúvidas que você tinha na sua cabeça com relação a AVCB, eu tenho certeza que foram sanadas agora. Se você está ouvindo esse nosso áudio via podcast, procura depois lá no youtube.com/manutenção predial e o contrário também. Se você está no YouTube, depois vai lá e procura Manutencast, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima aí. Fui!